Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Lo sai, non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, lo hai fiducia a me. Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te ogni istante era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputa amar. Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Vicino a me. Vicino a me. Obrigado. Assim, nós fazemos parte, eu e mais 16, 18 pessoas, de um grupo da melhor idade, lá no CCI do Jardim Vitória. Quem conhece aquele salão lá onde tem bailes em quintas-feiras, lá nas quintas-feiras, voltado a pessoa da terceira idade. E toda sexta-feira à tarde, esse nosso grupo se reúne e a gente canta lá, com estilo karaokê, né? E ontem mesmo, a gente, até vocês me perdoem, a garganta não está muito boa, porque ontem a gente cantou lá também bastante lá. E fica aberto o convite para todos que tenham acima de 50 anos, esse que é o problema, porque é a terceira idade lá, de participarem, além de outras atividades que tem lá no dia a dia. Na sexta-feira, se quiserem passar uma tarde gostosa lá com a gente, é sempre as sextas-feiras, menos a última sexta-feira do mês, que na última sexta-feira do mês eles fazem um bingo lá. Então, na próxima sexta a gente vai cantar, que é dia 24, depois dia 31, não. Fica o convite feito a todos aqui que quiserem. A pena que precisa ser com mais de 50 anos. Não que eventualmente não possa fazer uma visita lá. Pode fazer uma visita, pode participar também. Só que não pode acompanhar assim diretamente, constantemente, porque eles fazem um controle com terceira idade, né? Acima de 50 anos. Tá bom? Mas fica o convite para vocês, tá bom? Vamos para a próxima. Ah, é? A Glaucia tinha que cantar comigo essa música, que ela vai me deixar na mão, mas não tem problema. Vamos lá. Você é gostosa. 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 Você é gostosa
ser aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi. Foi mais que um simples caso, foi paixão. Deixei meu coração tão distante daqui. O amor não escolhe a hora e nem lugar. Pode ser aqui ou em outro país. Pensei que era ilusão, mas me enganei. Eu me apaixonei, lá eu fui feliz. Vamos aí. Mississippi, sempre vou lembrar momentos que não morrem mais. Um romance bom demais e eu não paro de sonhar. Mississippi, sei que vou voltar pra rever o meu amor. Mississippi, eu logo vou, o amor vai me levar. Me lembra aquela transa que rolou ao som de um lindo country rock and roll. E nas viagens do meu pensamento revivo os bons momentos, loucuras de amor. Mississippi, sempre vou lembrar momentos que não morrem mais. Um romance bom demais e eu não paro de sonhar. Mississippi, sei que vou voltar pra rever o meu amor. Mississippi, eu logo vou, o amor vai me levar pra rever o meu amor. Mississippi, eu logo vou, o amor vai me levar. Obrigado. Obrigado. Ninguém aqui é profissional, né? Espero que vocês estejam gostando e que eu não esteja importunando também. Essa é linda, essa é muito linda. Fábio Júnior que gravou inicialmente, e o padre Fábio de Mello gravou. A mensagem dela é maravilhosa. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não veem o cair da tarde, vão nos seus passos como refém.
saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer. Pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho e um desejo de ser de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura pra encontrar nas luzes que se acende um brilho eterno, de dar as mãos e dar-se além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver. Vida, 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 vida. Linda, né? Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Ah, não. Essa música é muito boa. Deixa essa. Essa é bonita também. Quem lembra? Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior.
fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Vamos juntos agora, vamos lá. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher de bom o que nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui voltar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Obrigado. Obrigado. Muito linda, né? Muito linda. Tá, vamos lá com certo Galileu, então? Pode ser? Vamos lá. Essa todo mundo vai acompanhar, porque ela é muito bonita e muito convidativa. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Um jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar,
naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia ao tribunal alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Muito bem, obrigado. Espero que tenham gostado. Obrigado. Bom dia a todos. Então vamos nesse instante, fechando os nossos olhos. Vamos sentindo as energias no ambiente, que já foram serenadas, acalmadas pelas duas últimas músicas, que nos trazem o sentido do amor do nosso Mestre Jesus por nós. E assim, serenos, equilibrados, deixando do lado de fora dessa casa tudo aquilo que nos incomoda, nos perturba, para depois, mais tarde, em paz, serenos, nós podemos resolver os nossos problemas com calma e serenidade. E vamos elevando o pensamento ao nosso anjo guardião, esse amigo querido de todas as horas, que está sempre junto conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos guiando, sempre tentando nos levar aos melhores caminhos, às melhores escolhas. E assim, com o coração leve e sereno, dando um abraço no nosso anjo guardião, nessa manhã de sábado, nessa temperatura amena, que nós possamos cada vez mais elevar os nossos pensamentos a todas as equipes espirituais desta casa, que desde as primeiras horas da manhã, prepara esse ambiente, deixando tudo leve, sereno, perfumado, do lado espiritual, equilibrado. E o lado material, os nossos irmãos que aqui trabalham também, fazendo a sua parte, preparando o cafezinho da manhã. E nesse instante,
cada vez mais serenos e equilibrados, sentindo essa energia cada vez mais forte. Vamos nos elevando até nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Mãe querida, nós pedimos nesse instante, como crianças espirituais que todos nós ainda somos, que nos coloque em seu colo, nos cobrindo com seu manto azul de amor e proteção. Necessitamos tanto, mãe querida, do seu afago, do seu amparo, do seu amor e da sua luz. Nos ensine sempre a amar o próximo com os olhos do Espírito, ver a sua alma imortal através da janela da alma, que são os olhos, sentir em cada um o amor que existe em si, a grandeza, a pureza, a essência divina que todos nós temos. E assim nos eleve, mãezinha querida, até seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, que é o nosso farol, o nosso guia maior, aquele que nos inspira sempre há mais de 2000 anos, as lições através do Evangelho, sem nunca ter escrito uma palavra, mas ele nos deixou o seu amor, as suas atitudes, tudo o que vivenciou. Foi puro, sereno, nos mostrando que nós podemos sim crescer, nos harmonizarmos e nos equilibrarmos. E um dia criar asas espirituais e trilhar o caminho do bem. E assim, inspirados por Jesus e Maria, nós vamos nos dirigindo nesse instante ao nosso Pai Criador. Pai, diante de Ti, humildes, agradecidos, serenos, nós agradecemos mais uma vez por esse dia maravilhoso, por essa vida, pela nossa essência espiritual e pelo aprendizado que nós temos todos os dias nessa seara chamada vida. E assim, agradecidos juntos, nós nos elevamos pela oportunidade de estarmos nesta manhã reunidos em seu nome. Nós vamos dizendo juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Então, bom dia a todos. Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre uma das passagens do Evangelho de Jesus, que é: olhai os lírios do campo e as aves do céu. Então, Jesus, ele sempre vinha tentando nos mostrar, através das coisas da natureza, das coisas simples, a pureza que existia. Como nós podíamos observar o simples e trazer para dentro de nós essa grandeza espiritual. Porque a gente fala assim, é tudo simples assim, nós é que complicamos. Então Jesus já tentava nos mostrar há mais de 2000 anos que era simples assim, que nós não precisávamos complicar. Então, olhai para o lírio do campo, como ele crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, que era o rei, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Então, nem as belezas da roupa do rei Salomão, que era um exemplo assim, ele era tão belo como as roupas do lírio do campo. E desabrocham e servem no lugar em que foram situados, pela sabedoria divina, através das forças da natureza, ainda mesmo quando tragam as suas raízes mergulhadas no pântano. Então, o que Jesus estava querendo dizer no exemplo das flores do campo, dos lírios do campo? Que mesmo quando elas nascem num lugar, no lamaçal, no lodo, no pântano, elas podem ser belas. Não importa o ambiente que a gente está. Muitas vezes a gente culpa o ambiente, a família, a gente não ter recebido isso ou aquilo desde a nossa infância. Só que ele mostra, nos exemplos desse evangelho, que mesmo a gente se situando em algum lugar que não seria assim tão maravilhoso,
mas nós podemos mostrar a grandeza espiritual que todos nós temos dentro de nós. Continuando. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que elas? Isso aqui está em São Mateus. Então, esse exemplo, ele poderia até nos trazer alguma condição assim. Então, se as aves, os lírios já nascem belos, já só para enfeitar, e as aves nem precisam trabalhar, então por que nós temos que trabalhar? Então, é através da simplicidade, da pureza, é que Jesus mostrava como a gente tinha que observar a natureza, ver tudo, para a gente trazer da natureza, da simplicidade, o exemplo para a nossa mudança. Porque cada um de nós, as plantas, os animais, tudo, o homem, cada um traz dentro de si as condições para ele melhorar, para ele crescer e para ele evoluir. Se a gente levasse ao pé da letra o Evangelho, porque assim, Jesus, ele colocava os exemplos para fazer que o homem se inspirasse, ele tirasse as ideias e ele observasse e trouxesse para ele as mudanças. Então, é mais ou menos o que os psicólogos fazem. Eles dão o exemplo, mostra, faz que a gente resolva dentro de nós as nossas dificuldades. Jesus era um grande psicólogo. Então, se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho. E, consequentemente, de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Mas Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Então, está aí a diferença. O lírio do campo, ele veio para enfeitar, para perfumar, para ajudar as aves a distribuir as sementes. Era essa a função do lírio. As aves do céu, elas também vieram com uma função, embelezar, enfeitar, né? Porque a gente acha uma maravilha, mas elas vieram para disseminar a semente, para levar a produção para todos os pontos da terra. Tem aves que migram e levam sementes em suas asas, em suas patas, seus pezinhos, para lugares assim super ermos, onde o homem não seria capaz de colocar ali. Então, cada um na natureza tem a sua função. Agora, Deus nos deu a condição, nós nascemos nus, né, sem roupa, mas nós nascemos com o nosso espírito com uma bagagem grandiosa, capaz de, dentro de nós conseguirmos fazer tudo o que nós necessitamos para sobreviver. Porque nós temos a inteligência, nós somos a semente, a centelha divina. Então, dentro de nós temos a força, a coragem, para a gente tocar o barco, para a gente trabalhar, para a gente fazer a nossa parte, porque a maior lei que existe é a lei do trabalho. Deus não nos criou para ficar como observadores. Nem no mundo espiritual nós seremos observadores. O dia que a gente partir para o mundo espiritual, em todos os relatos que nós temos, que lá a gente vai trabalhar muito mais que aqui. Então, quem está esperando desencarnar para descansar, esqueça. Então, a gente aí que vai servir. Porque, é lógico, aqueles que já tiverem condição de servir, aqueles que estiverem evoluídos o suficiente para servir. Ninguém nasceu para contemplação. Quando a gente tem que ficar, mesmo sem querer, por um períodozinho quieto dentro de casa, olha, a gente fica numa angústia total, porque nós não nascemos para ser assim, contemplativos. A gente fica procurando alguma coisinha para fazer e não vê a hora de poder sair. Então, isso é uma coisa que está inerente, está dentro de nós. Todos nós temos isso. Então, cada um fazendo a sua parte, né? Então, os lírios do campo não se preocupam. Não vivem antecipadamente o dia da manhã. Então, como Jesus sempre dava o exemplo, ele queria colocar assim, que ele comparou a beleza, a pureza e a simplicidade do lírio do campo, que ali ele está colocado no seu lugar, ele não está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Vocês já vão entender. Então, nessa passagem, Jesus se refere à preocupação que nós temos com o dia de amanhã. Alimentamos pensamentos de angústia e desconfiança em relação ao futuro.
Então é da nossa natureza, o pensamento. Mas normalmente quando o pensamento teria que ser criativo, grandioso, nós ficamos nos preocupando com as coisas que nem aconteceram, que talvez nem vão acontecer. Então todos esses exemplos do Evangelho da manhã de hoje é esse. Nós tentarmos nos situarmos numa condição que nós não precisamos ficar tão preocupados com o dia da manhã. Tem uma parte do Evangelho que fala assim, o dia de amanhã o mal a si mesmo basta. É mais ou menos assim, né? Não é bem ao pé da letra. Então é isso. Aqui a gente vai até falar um pouquinho. Porque o nosso pensamento é criador. É um fator determinante para tudo que nós desejamos obter em todos os planos de nossa vida. Então, teve um Evangelho, acho que o último que eu fiz aqui, que eu falei isso. Quando nós pensamos, a gente acha que, eu tenho um pensamento, mesmo que ele não seja muito bom, nada não vai me prejudicar. Lê do engano. Tem um livro do André Luiz, que o Chico Xavier escreveu, chama Domínios da Mediunidade. Lá nesse livro, o André Luiz fala, eu até li essa semana essa passagem. Ele fala assim, que todo pensamento, quando ele já chega em nossa mente, em nosso cérebro, ele se espalha por todas as células do nosso corpo, pelos trilhões de células, e vão ficar aí no nosso perispírito, que é o envolto do nosso corpo, que é um halo que a gente tem, que molda, vamos dizer assim, o nosso corpo espiritual. Ele vai ficar durante toda a nossa existência espiritual. Mesmo quando nós desencarnarmos, aquele simples pensamentinho que eu tive lá há algum tempo, ele vai ficar impregnado em minha aura, em meu espírito. Então, se o pensamento for bom, ótimo. Eu quero que impregne bastante o meu corpo. Mas e se ele for muito ruim? Então, por isso nós temos que modificar o nosso padrão mental, espiritual, o nosso pensamento, nós temos que modificar. Então, quando a gente pensa, nós já estamos colocando em ação, porque nós já estamos atraindo essas forças para nós. É verdade. Nós negligenciamos o pensamento e há cada vez mais evidências de que tudo, absolutamente tudo, é criado a partir do pensamento. Não existe dúvida sobre isso mais. O fato é que nós atraímos tudo que nós pensamos. Se você quer determinada coisa e ao mesmo tempo teme que vá conseguir, é um pensamento combate o outro, um pensamento neutraliza o outro. Então isso aqui eles falam assim que é conflitos de interesse. Quando nós queremos muito alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente fica, todos nós fazemos isso. Com o tempo a gente vai melhorando um pouquinho, mas eu vou falar, vocês vão entender. Será que vai acontecer? Será que eu mereço? Será que eu vou conseguir? É o primeiro pensamento, é o negativo. A gente está fazendo o quê? Nós estamos combatendo aquele pensamento. Eu queria, mas será que eu vou conseguir? Eu não sei se é verdade. Então, sempre nós colocamos em dúvida. A dúvida neutraliza aquele pensamento positivo. Então, nós temos que parar com isso, a gente colocar nas mãos de Deus e realmente acreditar que vai acontecer, né, Neuzinha? Então, é isso aí. Então, vou fazer. Faça suas próprias experiências. E, se não achar pronto para isso, vamos começar a observar 3 pontos. Então, cada um vai fazer a sua experiência em casa e vai observar que realmente, quando nós pensamos, acreditamos, deixa na mão de Deus que nós vamos ver que vai dar certo. Mas quando nós colocamos dúvidas, vai dar errado. Eu coloquei 3 situações para a gente analisar juntos. Pessoas de sucesso, em qualquer área, são pessoas que não questionam se o que querem fazer vai dar certo ou não. Simplesmente fazem, acreditam em si mesmas. Elas não ficam lá, será que vai dar? Não vai dar? Vai lá, faz e pronto, e vai dar certo. Certo? Pode observar nas pessoas de sucesso que vocês conhecem. As pessoas mais doentes, principalmente as que têm doenças graves, são as que mais falam em doença. É o seu assunto predileto, é o pensamento que se manifesta. Então, se eu só estou falando em doença, o que eu estou querendo? Doença. Então, as doenças vão se manifestando dentro de nós, porque nós atraímos com o nosso pensamento, mais ainda com a nossa fala.
Pessoas bem idosas têm a mania de falar muito em doença. Quando um fala, eu tenho isso e aquilo, eu também tenho isso, isso e isso, porque cada um está competindo, ver quem tem mais doença. Então, o que vai acontecer? Nós vamos trazer essa aura de negatividade para nós. Então, isso é fato. Eu convivo com pessoa bem idosa na minha casa e a gente tem que ter uma força muito grande para começar a combater e não começar a falar de doença junto. Porque a energia, ela contamina. Tanto a energia boa do bem contamina como a negativa. Se você está ali no... Meu marido fala isso. Você não vai no enterro e ficar ali sorrindo. E não vai também numa festa e ficar chorando. Então é a energia que te envolve. Então quando a gente vê que a coisa está muito feia, só falando em doença, a gente, cai fora. Vai para outro lugar e fala, fica aí com as suas energias negativas. A gente tem que fazer isso mesmo, certo? Quando a gente conseguir e puder orientar para que mude o padrão de pensamento, mas quando muitas vezes a gente não consegue. Então cada um faz a sua parte, né? E a terceira é quando você tem algum problema e fica pensando nele o tempo todo, não consegue resolvê-lo. Só acha solução quando deixa de se preocupar com ele, pois enquanto está pensando no problema, está atraindo mais problemas. Então é assim. Então quando a gente está numa linha de pensamento, agora me deu uma ideia de uma historinha. Eu procurei tanto uma historinha que encaixasse no evangelho de hoje, mas eu andava meio perturbada assim, não consegui. Agora eu estava ouvindo a música dele e ele começou a colocar as músicas finais aqui do Roberto Carlos, né? Colocou aquela música maravilhosa. Eu lembrei de um fato. Falei, é essa historinha que eu vou contar hoje. Então fala, Deus, ajuda a gente. Quando a gente nem menos espera, o pensamento vem, né? Falei, já que eu não achei a história, deixa para lá. Não fiquei perturbada, ela apareceu, tá vendo como dá certo? Uma vez eu lembro que eu estava ouvindo o Roberto Carlos falando de uma composição, de uma música, eu não lembro mais a música, porque faz muitos anos, a memória já não é mais a mesma, né? E ele começou a falar que chegou num trecho de uma música que ele estava compondo com os músicos, com Erasmo Carlos, na época que eles faziam a dupla ainda, e ele era bem jovem, e era uma música maravilhosa, e ele chegou num trecho que eles não conseguiam mais achar frase seguinte para dar continuação para a música. E eles já estavam tão cansados, tão estafados, que ele falou que os outros já estavam todos dormindo, e ele ficou lá, insistindo, até que quando ele dormiu, quando ele acordou, ele lembrou que no sonho, ele sonhou com a frase da música. E aí ele colocou já a frase e continuou a canção. E aí foi uma música do maior sucesso. Então, tá vendo? Quando a gente deixa na mão de Deus, quando a gente deixa para lá, fala agora chega de preocupar com o problema, a gente pode ter certeza que vai encontrar a solução. Porque nós mesmos fazemos aquele bloqueio energético. Nós ficamos tão perturbados que nós ficamos colocando tanta condição que a gente acaba estragando a solução que às vezes seria maravilhosa para nós. Então, estamos sempre preocupados com o que pode acontecer, com o que pode fugir ao nosso controle. A própria palavra já se explica por si só. Preocupação. É uma ocupação prévia, antes do tempo. Olha que lindos lírios do campo. Então, essa preocupação, nós ocupamos a nossa mente com alguma coisa e ficamos ali, revivendo aquele momento. Então, alguma coisa que às vezes nem vai acontecer. Mãe mesmo sabe. Quando os filhos saem ou viajam, ou vão para algum lugar, nós ficamos tempos todos preocupados com o que vai acontecer. Sempre pensando em coisa ruim, nunca em coisa boa, né? Então, vamos mudar um pouquinho. A previdência jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É a história do lírio do campo e das aves do céu. Sempre ela vai nos auxiliar de alguma maneira, a natureza. É assim que, se nem sempre o socorre com ajuda material, mas inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Então, às vezes, numa coisa simples, como uma historinha que eu pretendia contar hoje, a inspiração vem quando a gente precisa. Então, é assim que acontece em todos os setores da nossa vida.
Quando nós confiamos realmente em Deus, colocamos na mão dele, não importa se a coisa aparentemente é grave, a solução vai aparecer. E quando a gente não tiver o resultado que a gente queira, que a gente peça força para a gente superar as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. É assim que se vive. É assim que se vive melhor, porque a gente vai sofrer menos, pode ter certeza. A preocupação, a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as nossas ações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Então, que a gente pense no que está acontecendo hoje. Tem o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, a oração da serenidade, e ele fala que eu possa preocupar com o que acontece hoje, com o que eu posso resolver hoje, com o que eu posso fazer hoje, um dia de cada vez. Eles falam, só por hoje eu não coloquei o álcool em minha boca. Por hoje. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer, nem se eu vou estar vivo. Então, hoje, um passo de cada vez, que a gente se preocupe com o nosso hoje para fazer o nosso melhor, certo? Não se preocupe, que a gente realize, né? Desperdiçamos tempo e energia preciosa obcecados com os eventos do futuro, sobre os quais nós não temos qualquer tipo de poder, pois nós esquecemos que tudo que podemos e devemos fazer é resolvermos os acontecimentos do momento presente. Já respondi antes. São diversas as preocupações que nós não controlamos, mas que nós sempre tentamos controlar, mas nós não conseguimos. Por isso que nós ficamos com a cabeça preocupada, cheia de coisas. A alegria dos nossos filhos, nós temos controle? Não. Nós podemos fazer nossa parte, ensinar, mostrar o caminho, mas viver por eles nós não podemos. O amor das pessoas em relação a nós, que às vezes nós queremos dominar, ou a pessoa às vezes quer que alguém te ame. Eu quero que alguém me ame do jeito que eu mereço ser amado. Nós temos controle? Não temos. Tem pessoa que morre por isso, porque ele não consegue o amor daquela pessoa que ele queria. Nós não estamos fazendo crítica, nós só estamos avaliando, porque a dor é de cada um sabe o grau que ela atinge. Mas nós estamos tentando racionalizar como nós podemos melhorar a nossa vida de uma maneira mais simples. As doenças dos outros, nós também não podemos controlar. As nossas, às vezes, nós podemos sim, com as nossas atitudes, com as nossas mudanças, com as nossas melhoras. Então, muitas vezes, nós só podemos controlar as nossas atitudes, a do outro não, certo? A morte dos que nós amamos, nós também não temos o mínimo controle sobre isso. E muitas vezes a pessoa se entrega, ela arrasa com a sua vida quando perde um ser amado. Todos nós vamos perecer um dia, vamos viver um tempo. A grande vantagem é a gente saber que nós vamos renascer um dia e nós vamos encontrar muitas vezes aqueles com quem nós convivemos, certo? O julgamento dos outros sobre nós, principalmente isso. Nós sempre queremos ser bonitinhos, bonzinhos, simpáticos, uma belezura. Que todo mundo nos ache um encanto, mas não é sempre assim. Eu posso agradar a alguns, mas eu não posso agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. Ele agradou muito poucos, né? Até hoje, muitos ainda não acreditam. Então é isso. A gente não tem controle sobre isso. Então, podemos nos preocuparmos quanto nós quisermos, mas nós não teremos controle sobre essas coisas. Eu só dei 5 exemplos, mas são inúmeros. E por quê? Isso foge das nossas possibilidades. Nenhum de nós é super-homem que é capaz de fazer aquilo que não está dentro do seu controle. Nós só podemos, algumas vezes, parcialmente controlar a nós mesmos. Mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Isso nós podemos sim fazer. Tem gente que fala assim, eu nasci torto, morro torto. Pau que nasce torto não tem conserto. Tem, se o pau quiser se consertar, né? Então, assim, depende de nós mesmos. Nós podemos nos modificarmos. Mas ao outro, nem nossos filhos, que nós mais amamos, nós não conseguimos fazer que eles sejam do jeito que nós queremos. E às vezes o jeito que a gente quer também não é o certo. Então, nós não devemos, por isso eu já coloquei a corujinha ali, ela quer manter todo mundo sobre as suas asas, né? Principalmente a mãe coruja.
Nós não devemos confundir preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias que virão é bom senso, é lógica, mas prudência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Então, a gente ter previdência moderada, prever e se precaver contra algumas coisas que podem acontecer no futuro, guardar, economizar, fazer aquilo dentro de um planejamento, é bom. Agora, quando é exacerbado, quando é exagerado, aí nada é bom. Então, essa é a diferença da preocupação e da previdência, certo? Quando há confiança, existe fé. E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que nós buscamos em todos os níveis da nossa vida. Então, é essa fé que abre esse caminho, a fé que nós temos principalmente nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vede os pássaros do céu, vede os lírios do campo. Além do mais, pediu-nos Jesus que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para a nossa criação divina, que a todos acolhe. Então, Jesus falava que o ser humano, a criação divina, a todos acolhe. Quando um tem menos, tem mais dificuldade, os outros se mobilizam juntos e ajudam aquele que precisa. Mas nós devemos sim ajudar, mas aqueles que são ajudados também não podem esquecer de fazer a sua parte. Porque ninguém quer cruzar os braços e viver em contemplação. Cada um tem que partir usando a sua própria inteligência, fazendo a sua parte, cuidando do tesouro, né? Quando Jesus falou das moedas, uma vez o Eduardo até falou aqui para nós, uma recebeu tantas moedas, outros tanto, um enterrou. O outro guardou e o outro com medo de perder. Mas aquele que foi, buscou, trabalhou, ele conseguiu dobrar. Então, é isso que Jesus mostra. Ele nos dá talento. Deus, nosso Pai, nos deu talento. E nós precisamos empregar o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Porque senão nós vamos ficar paralisados. Não adianta nós esperarmos só a ajuda do próximo. Ele está fazendo a parte dele e eu estou fazendo a minha. Então, é isso que nós devemos nos preocupar com essa parte. De cada um de nós fazer a sua parte. Então, isso chama previdência, certo? Providência que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Isso está no Evangelho, no capítulo 27. Então, nós não vamos receber diretamente a ajuda material dos céus, vamos dizer assim, do Pai. Mas nós vamos encontrar meios para nós buscarmos as condições. Nós vamos ter a inspiração através do nosso esforço, que é a lei do trabalho. Ninguém pode cruzar os braços e esperar que tudo caia em seus braços. Não faz parte da lei da natureza. Não faz parte da lei de Deus. Vede as aves do céu. Vede os lírios no campo. Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-vos no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os materiais em favor dos espirituais. Então, era isso que Jesus tentava nos ensinar. É super importante a gente fazer a nossa parte, ir atrás, buscar, nos empregarmos em obter aquilo que nós necessitamos. Muitas vezes nós vamos no início precisar da ajuda do próximo. É maravilhoso, mais ajudar do que ser ajudado, pode ter certeza. A gente se sente super bem
quando a gente está ajudando o próximo. Mas a gente fica muito mais feliz quando vê que a pessoa que está sendo ajudada, ela está buscando meios de sozinho, por ela mesma, conquistar. A gente se sente muito mais valorizado, a gente fica muito mais feliz quando vê aqueles que necessitam de ajuda, de repente eles partirem também, fazendo a sua parte e ajudando a nós ajudar o próximo. É maravilhoso. Uma vez, a gente tinha um casal que veio aqui na casa, e eles não tinham casa, eles moravam na rua. E aí, quando um belo dia, a gente estava aí trabalhando, fazendo a nossa comida na sexta-feira, toda sexta-feira à tarde a gente faz a comida. E aí, de repente, eles chegaram, os dois, vieram oferecer ajuda. Eles tinham conseguido já um quarto, estavam morando juntos. Nós nos reunimos, cada um deu um cobertor, um lençol, uma toalha, uma panela, um bujão de gás. Nós nos reunimos, ajudamos dois. E quando ele estava com a sua casinha, eles vieram aqui nos ajudar a fazer a comida do próximo. Não teve dia mais maravilhoso para mim aqui nessa casa. Foi um dos dias mais gratificantes. Depois eles tinham uma família que morava aí em alguma região de outro estado, e convidou os dois para morar com eles, e eles foram embora. Então foi um resgate. Para nós foi uma das épocas mais maravilhosas, foi muito gratificante. Então é bom ajudar, mas é maravilhoso quando a gente vê que a pessoa está caminhando com as próprias pernas. Esse é o objetivo. Então assim, não andes inquietos pelos dias de amanhã. Olhai os lírios do campo e as aves do céu, e vamos aprender a simplicidade do nosso Mestre Jesus, cada um de nós fazendo a sua parte. Então vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, sentindo as energias do ambiente. Vamos elevar o nosso pensamento até a caixinha de vibrações, para que cada nome ali colocado receba de acordo com a sua necessidade e a sua evolução. E assim vamos nos elevando até essa casa maravilhosa que nos acolhe, distribuindo essa energia forte e brilhante por todos os cômodos. E vamos elevando um pouco mais até os nossos lares, nossos locais de trabalho, a nossa querida cidade de Itatiba, a todos aqueles irmãos que se encontram em asilos, hospitais, presídios, UTIs, lugares de abandono, de drogas, prostituição, para que todos recebam essa energia maravilhosa nesse instante. E elevando a energia ao alto, nós entregamos na mão da espiritualidade amiga, para que ela faça melhor uso onde for necessário. Nesse instante, Senhor, nós pedimos licença para que um pouquinho dessa energia maravilhosa seja revertida a cada um de nós aqui nessa sala, para que um pouquinho dessa energia recaia sobre nós, nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo em agradecimento pelas grandezas que nós recebemos de Ti. E assim nós elevamos cada vez mais o nosso pensamento ao alto. Vamos nos dirigindo ao nosso anjo guardião, agradecendo pela paciência imensa que tem conosco, pela nossa mãezinha de Nazaré, por ser a nossa fonte de amor e inspiração materno. Vamos nos dirigindo a Jesus, o nosso mestre, por ser o nosso guia, e ao nosso Pai Criador. Nós vamos agradecendo por essa vida maravilhosa, pela oportunidade de vivermos, de aprendermos em cada instante de nossa vida. E assim, juntos e agradecidos pelo Pai Maior, por essa oportunidade, nós vamos em pensamento, em mentalidade, observando essa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado.
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, e graças a Deus. Que possamos ir em paz e levar um pouquinho deste amor em nossos corações para com aqueles com quem convivemos. Um ótimo fim de semana a todos.